Presser e o Erickson Hitt. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como tornar-se um MCSA em SQL Server 2012. Está aí na primeira tela, então, para vocês, os nossos e-mails de contato, endereço do nosso blog. Então, todos que tiverem quaisquer dúvidas, quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, anotem aí. Depois, no final, eu também deixo novamente esses endereços para vocês. Bom, pessoal, o que nós vamos falar hoje na nossa agenda aí sobre a certificação de SQL Server 2012? Primeira coisa que nós vamos falar é o que muda nas certificações. Quem participou aí do webcast ontem teve bastantes detalhes aí sobre isso. Conseguiram ver todas as modificações que houveram nas provas, os códigos das provas, os códigos dos cursos novos disponíveis. Hoje a gente vai só dar uma passada rápida aí para relembrar e já partimos para o segundo aspecto aí, segundo ponto, que são as provas disponíveis para se tornar MCSA. Falo também um pouquinho sobre quem já é MCTS agora ou quem já é MCITP em SQL Server 2008. Nós temos opções para essas pessoas aí, tem provas para essas pessoas. Vamos falar um pouco sobre os pré-requisitos, aí é que a gente vai gastar mais do nosso tempo aí falando bastante sobre o que nós devemos fazer aí para as provas, aí, quais são as ferramentas que nós temos à nossa disposição para que nós possamos passar nas provas. E por último, então, nós vamos falar bastante aí sobre cada ponto de cada uma das provas, sobre os pontos que nós precisamos mais estudar, as pegadinhas, as principais dicas aí que a gente pode passar para vocês. Bom, seguindo então, pessoal, o que muda nas certificações? Para quem já é certificado ou para quem já conhece as carreiras de certificação Microsoft aí já há algum tempo, esse desenho aí era como funcionavam as certificações que estavam relacionadas ao SQL Server, tá? Então, nós começávamos aí com uma carreira base de Technology Specialist. Depois disso, nós escolhíamos a opção de IT Professional, aí, ou para quem, enfim, queria seguir a carreira de desenvolvimento, a de Professional Developer. E, por último, nós tínhamos lá MCM, MCA, aí que tinha as opções de certificação acima de ITP e de PTQ. Bom, isso tudo, pessoal, não existe mais. Agora, as provas e as carreiras de certificação, elas se dividem aí nesses três níveis, de Associate, de Expert e de Master. Tá? O Associate é a carreira de MCSA, então é justamente a carreira que nós vamos falar hoje no nosso webcast. Acima disso, nós temos as carreiras de MCSE e MCSD, para quem escolhe as opções de desenvolvimento. Acima disso, nós temos também a carreira de MCSM, ou Solutions Master. Tá? Então, são os três principais níveis aí que nós podemos ter nas certificações Microsoft a partir da SQL Server 2012. Se você precisar, por favor, chama que eu libero para vocês falarem, tanto você quanto o Erickson, tá? Beleza, Alberto. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Quais são as provas que nós temos aí disponíveis para nos tornarmos MCSA? Prova 70461, Query Microsoft SQL Server 2012. Tá aí o link para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes sobre os pontos tratados, opções de livros, cursos, simulados aí, então nesse link tem todas essas informações. A prova 70462, administrando o SQL Server 2012, base de dados do SQL Server 2012. E a prova 70463, implementando um Data Warehouse com o Microsoft SQL Server 2012. Tá, pessoal? Essas são as três provas. Quem quiser quem quiser se tornar um MCSA, tem obrigatoriamente que passar por essas três provas. Uma das perguntas que surgem aí bastante, e a gente já tinha comentado sobre isso em outras ocasiões, é que não existe uma ordem, tá, pessoal? Não precisa fazer a 461, 462 e 463 na ordem.
Desde que você conclua essas 3 provas, você vai se tornar um MCSA. Relembrando aí da palestra de ontem, do Nogari e do Frécia, passando em qualquer uma dessas provas, o primeiro estágio aí, digamos, é o MCP. Você se torna um Microsoft Certified Professional, mas isso para o SQL Server 2012 não nos dá direito a nada, tá, pessoal? No mínimo, tem que passar nessas 3 primeiras provas. Para quem já é certificado atualmente ou já tem parte da certificação, imagina que você já fez lá a 70432, a 70448 de BI. O que fazer então, né? Nós temos 2 provas, a 70457 e 70458. São as 2 provas que, juntando com o seu MCTS em SQL Server 2008, fazem com que você se torne o MCSA em SQL Server 2012, tá, pessoal? Faz com que você se torne um MCSA em SQL Server. Também é obrigatório passar nessas 2 provas e não há obrigatoriedade de ser uma ou outra em primeiro lugar. Para aqueles que ainda não são nada, ainda não têm nenhuma certificação e não estão estudando, recém estão estudando, estão se envolvendo com SQL Server, tem o SQL Server 2008 instalado lá na empresa, enfim, o que essas pessoas podem fazer, pessoal? Obrigatoriamente, até julho de 2013, essas pessoas têm que fazer uma das provas lá, a 70432 ou a 70448, e se tornarem MCTS em SQL Server 2008, para depois aí, então, fazer as 2 provas de transição para o MCSA, tá, pessoal? Se passar desse prazo, já não vai mais poder fazer essa carreira iniciando no SQL Server 2008, tá? Depois de julho de 2013, essas provas não vão mais estar disponíveis lá no site da Prometric, tá? Até o Roberto. Teve uma questão bem interessante ontem, foi uma pergunta, eu não lembro da pessoa, não sei se ela está na sala hoje, mas que foi sobre, agora vai bater a dúvida em muitas pessoas, o que eu devo fazer então? Faço as provas não tenho nenhuma prova, faço as provas de MCTS em SQL Server 2008 ou faço em SQL 2012 já? Eu e o Nogari, foi interessante que a gente teve 2 opiniões diferentes, né? Então eu só vou expor a minha opinião aqui, vou comentar a opinião dele, foi o seguinte, eu coloquei que é interessante você já ir estudando o SQL 2012 para fazer as provas, mas que assim, hoje o mercado ainda não é a real, não é a realidade de muita empresa ainda está com o SQL 2012 implantado já. A gente sabe que foi lançado aí no dia 1º de abril, e então o produto acabou de sair do forno aí, e o pessoal que está fazendo a prova agora está realmente bem adiantado no negócio, mas a gente sabe que não é a realidade da empresa estar acompanhando na mesma velocidade que a Microsoft lança o produto, né? Essa foi o que eu defendi o ponto. Já o Nogari veio com outra questão que foi o seguinte, que também era muito interessante. Vai muito da tua necessidade. Por quê? Se a tua empresa já está com o SQL 2012, você acha que você já deve estar se capacitando com o SQL 2012, ótimo, é isso que tu tem que fazer. Então ele foi 2 pontos bem extremos aí que a gente tratou ontem, né? E o dele eu achei muito interessante também por causa disso. Se a tua realidade é SQL Server 2012, faz as provas, se capacita, estuda. Se a tua realidade ainda não é essa, você vai demorar um pouco para ver SQL 2012 e tem interesse no SQL 2008, faça as provas do 2008 ainda. O interesse aqui, a vontade aqui é despertar o interesse em todos para que eles façam as provas. Mas claro que a gente sabe que não é a realidade, todo mundo está podendo fazer a prova agora, né? Isso é uma verdade, o Fred, eu concordo com você. SQL 2012, a gente sabe que vai ter uma curva aí até que algumas empresas comecem a implementar o SQL 2012. Não é como a gente que é entusiasta, né? As empresas, mesmo as empresas ou mesmo a gente, né, individualmente, como instrutor ou lá em casa com o SQL nosso, lá a gente já está esperando sair do forno para a gente instalar, né? Isso. Mas as empresas, elas têm padrões de segurança, padrões de implementação, isso envolve custo, envolve projeto. Então, nem todo mundo instala 2012 agora, né? Eu costumo ter uma ideia mais ou menos do seguinte aspecto. Eu acho que se nós somos
bons profissionais em SQL Server 2008, se nós temos conhecimento suficiente para passar na prova 70432 ou na 70448, mas eu não sei se eu ainda tenho conhecimento suficiente para passar na da de 2012, então é uma boa você fazer logo a de 2008, já sai aí com o TS de 2008 e depois fazer as provas de transição. Eu acho que é uma estratégia legal, né? Para que eu vou arriscar fazer uma prova que eu posso não passar, por ter novidades no 2012 que eu não sei ainda, sendo que eu tenho um bom conhecimento em SQL 2008. Então, eu acho que é uma decisão pessoal, né? Cada um precisa avaliar como é que está o seu mercado, como é que está o seu conhecimento para poder fazer a prova mais adequada. Ô, Roberto. Oi. Eu diria até o seguinte, daí até para complementar. Oi, Erickson. Acho que o Erickson caiu. Antigamente, o Frécia e Erickson, se estiver me ouvindo, antigamente a gente costumava fazer as provas de transição porque normalmente era uma prova só, então a gente economizava dinheiro aí fazendo a prova de transição. Mas no caso do SQL Server 2012 não vai adiantar muito, né? São 3 provas, ou então se eu tenho a de TS, é a minha de TS, que eu já paguei, mais 2. Então no final das contas vai acabar ficando as 3 provas de qualquer jeito. Então, acho que economicamente tanto faz. Oi, Frécia? Oi, tô te ouvindo, Roberto. Oi. Desculpa, achei que você não estava me ouvindo. Não, acho que foi o Erickson que caiu aí. Entendi. Então, eu acho que sobre esse aspecto aí é o que a gente estava falando. Acho que cada um precisa avaliar o seu cenário aí e para poder tomar a melhor decisão, né? Sim, claro. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira prova, eu estava estudando SQL Server 2000 e aí saiu beta, enfim, do 2005. E foi o meu primeiro ano que eu fui num Tech Ed aqui em São Paulo e eu acabei ganhando um voucher para fazer a prova de 2005. Então eu disse, poxa, mas eu não conheço nada de 2005 ainda, mas na época era $80, eu vou economizar $80 fazendo com esse voucher aqui. Acabei estudando para SQL 2005 e fiz a prova em 2005 direto. Ô, Roberto, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo bem, Erickson. Erickson? Alô? Eu acho que o Erickson deve estar com algum problema de áudio lá, porque ele também estava com um problema ainda há pouco, Roberto. Ah, legal. Então vamos dar sequência aqui para a gente também não gastar todo o nosso tempo aí só nesse slide, né? Então tá, pode passar aí. Legal. Frécia, você quer falar um pouquinho sobre essa parte de pré-requisitos aí? Sim, vamos lá. Uma dúvida constante que existe aí quando se trata de certificação Microsoft e certificação de SQL Server, até porque a gente sabe dos outros players concorrentes que a gente tem de banco de dados aí, existem alguns pré-requisitos, né, de fazer para fazer as provas, tem que fazer curso para fazer prova, enfim. Isso, na maioria dos treinamentos que eu leciono, pelo menos, o pessoal vem muito com essa dúvida. Tenho pré-requisito para fazer, eu posso sair fazendo a prova? Então, a questão não existem pré-requisitos oficiais, tá? Você simplesmente estudou, acha que está apto a fazer a prova de SQL Server ou qualquer outra prova Microsoft aí de MCSA, você está apto a fazer. Não tem pré-requisito. É interessante você fazer alguma coisa? É claro, né? Então, o que você pode fazer aí para ajudar? Treinamento oficial, né? Ajuda bastante a consolidar o conhecimento. Como eu estava já falando no webcast de ontem lá, o pessoal que estava acompanhando aí, muitos vêm com a ideia também que se eu fizer um treinamento oficial, eu vou passar na prova de certificação. E não é assim que funciona muitas vezes. Por quê? Porque o treinamento oficial, ele tem, por ideologia, digamos assim, passar o que é o produto. Você não está levando o aluno para dentro de sala para treinar ele para certificação. Ele é mais
um item que vai agregar o teu conhecimento dentro do produto. E é muito interessante o treinamento, por quê? Porque você vai estar falando aí, hoje a gente, no SQL Server 2012, acabaram-se os treinamentos de 24 horas, de 3 dias aí. São todos os treinamentos de 5 dias completos. Então imagina, você vai ter com uma semana um instrutor capacitado para tirar suas dúvidas, para conhecer o produto, enfim. Eu acho que a experiência, quando você consegue trocar essa experiência com o treinamento oficial e lá junto com o instrutor, é muito interessante, né? Além disso, claro, sem contar, a experiência do dia a dia ajuda muito, né? Eu posso dizer... Oi? O que eu costumo dizer sempre para os alunos é que o treinamento oficial, ele te ensina o jeito certo de fazer a coisa, né? Sim. Eventualmente aí a gente sabe um jeitinho de melhorar ou de fazer uma funcionalidade funcionar, né? Fazer alguma coisa funcionar lá na SQL Server, mas não sabe o porquê daquilo, né? Por que funciona assim? Por que eu tenho que ter uma trigger? Por que eu tenho que ter uma story procedure, né? Às vezes surgem essas perguntas na aula. Sim, Então, o treinamento oficial, ele te mostra a ferramenta certa. Olha, você quer fazer isso? Então usa essa ferramenta e olha, é desse jeito que você tem que fazer. Mas como você diz, ele não é focado na prova, né? Ele não ensina a passar na prova. Eu já fui, assim, antes de virar MCT, eu já fui com esse conceito na cabeça de que eu fui lá, queria fazer a prova, fui fazer o treinamento e acabei não passando na prova. Então, eu acho que depois que você começa a entender o que realmente é um treinamento oficial Microsoft, você continua fazendo ele, porque ele vai te agregar bastante conhecimento, mas você não vai depender só disso para passar na prova de certificação. Continuando aqui, a gente falando da experiência muito útil. Eu posso dizer, eu tenho experiência já com SQL 2005 e SQL 2008, e para mim, depois de ter essa experiência, foi muito mais fácil para absorver tudo que tinha dentro do SQL Server 2008, dentro do SQL Server 2012, desculpa. Então a experiência ela é um ponto aí muito positivo, eu acredito que é um dos pontos principais para você se dá bem na prova, né? Acaba que você conhecendo o produto, como ele se comporta, muita coisa você já vai conseguir assimilar mais fácil. Então é só isso a experiência que traz para ti. E, claro, né, a maior referência que a gente tem hoje dentro do SQL Server aí, que é o Books Online. Eu particularmente gosto de estudar muito por dentro do Books Online, por quê? Porque ele mostra o que é e te mostra como implementar. Isso é uma coisa que a gente não vê muito por aí, a gente não vê tanto em livro. Por quê? Porque o livro vai passar toda a didática, vai passar várias questões antes de realmente te jogar o assunto. E o Books Online não. O Books Online simplesmente vai lá, eu quero aprender o que é Clustered Index, ele vai lá, te mostra o que é, dá exemplo, enfim, é um negócio muito mais rápido e mais didático para que você consiga chegar naquele ponto, que é o quê? Eu quero aprender isso aqui. Se você quiser se aprofundar, você tem muitos outros recursos aí. Aí você tem blog, você tem livros, você tem o Books Online ainda que te oferece assunto mais avançado. Então ele é uma ótima ferramenta para a gente estar estudando aí. Falando, né, de treinamentos daí. O que a gente tem de treinamentos? A gente comentou um pouquinho ontem dos treinamentos que tinham oficiais, mas a gente vai falar um pouquinho então dos treinamentos que a gente tem para a prova de MCSA. Primeiro treinamento que a gente tem então o curso aí, o 10.77.4a, que é o que? O de Carry Microsoft SQL Server 2012. Qual é a grande novidade desse curso? A grande novidade é que ele deixou de ser um treinamento de 3 dias, né, de 24 horas, e passou a ser um treinamento de 5 dias. Até porque muito assunto novo dentro do produto que é necessário que a gente tenha um treinamento aí, então de 40 horas para suprir todos os assuntos que a gente tem para tratar. O pessoal que estiver mais interessado, tem o link, né? A gente vai disponibilizar depois o PPT para o pessoal aí para vocês poderem acessar esses links também. Continuando, a gente tem então o curso 775A, que já parte para o curso de administração do Microsoft SQL Server 2012, né? Curso também com 40 horas. Tem um link para o pessoal dar uma acompanhada aí. Então aí a gente vai tratar tudo que a gente já conhecia no 2008
E agora, o muito interessante é o quê? A gente tem módulos no curso totalmente especiais para falar sobre o Always On, né, que é o novo recurso de autodisponibilidade do SQL Server. Então, uma coisa que a gente não tinha nos treinamentos de SQL Server 2008, se alguém já fez aí pode até confirmar, é que a gente não tinha alguns módulos para alta disponibilidade. E agora no SQL 2012, o treinamento foi dado uma reformulada nisso aí. Então a gente tem lá um módulo especial para falar sobre Always On. E o nosso último treinamento aí também, que é o 776A, que é o Developing Microsoft SQL Server 2012 Database. 40 horas, a mesma coisa, ele seria mais ou menos, ele está envolvendo aí os cursos que o pessoal já conhece lá no SQL Server 2008, que é o curso de Análise Services, Reporting Services e Integration Services. Então esse curso, ele vai estar englobando todos esses 3 cursos dentro de uma semana de treinamento, tá? Continuando aqui, o que a gente tem de livros? Então a gente tem aí Training Kit, né? Os Training Kits já foram lançados para as 3 provas do MCSA. Então a gente tem o Training Kit aí que está o link abaixo para vocês para a prova de administração. A gente tem um livro grátis também que é Introduce Microsoft SQL Server 2012. Além desse livro, a gente tem mais um training kit para a prova 7463, que é para a prova de iniciação no mundo de Business Intelligence. E um outro comentário que eu queria fazer aqui também, que eu acho que a gente não colocou no slide aqui, foi também que a gente tem já aquele livro, né, que foi as novidades do SQL Server 2012. Aquele livro é ótimo para estudar para a prova de certificação, e eu posso garantir para vocês que muita coisa que é cobrada na prova, aquele livro está cobrindo muito bem. Eu não sei para as provas para a parte de BI, eu acredito que o Roberto até depois possa dar um feedback para a gente sobre isso, mas a prova de administração e a prova de desenvolvimento, ele ajuda a cobrir alguma coisa, tá? Principalmente na prova de administração. Ele cobre bastante coisa da prova aquele livro. Então é bem interessante o pessoal dar uma lida nele para fazer a prova. Ô Fred, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Vale a pena citar aí pro pessoal também aquele link que tem vários livros aí disponíveis gratuitamente pela Microsoft, que tem bastante material do SQL Server 2012. Né? Além desse Introducing, tem vários outros livros também. Tem livro de querying, tem alguns livros lá que falam de assuntos específicos de BI, de análise de services. Então é uma fonte aí bem bacana. Né? Tem outras referências também, né? SharePoint, outras coisas. Sim. Mas tem vários livros lá de SQL Server 2012 também. Então vale também a referência e é tudo gratuito, né? Isso, claro, correto. Beleza. Roberto, queres continuar aí? Posso continuar assim. Eu estava tentando pegar o link lá dos livros. Assim que eu conseguir... eu acho que eu já peguei aqui, peraí. Deixa eu tentar colocar aqui. Tá. Deixa eu só responder uma perguntinha então aqui do Jonathan, né? Ele está perguntando se já existe o Training Kit em português. Ó, eu não sei te dizer, acredito que não. Pelo menos no site lá da Amazon, que é para onde esses links estão levando, não tem os livros em português ainda, tá? Só os livros em inglês. Não sei se alguma editora vai lançar no Brasil, se vai ser traduzido os livros, mas até o momento a gente não tem notícia de que foi traduzido. Se alguém souber aí, por favor, me corrija, né? Que eu saiba, do SQL 2012 não tem nada ainda traduzido, sempre demora um pouco mais para chegar aqui no Brasil. O que eu sei é que existe para o SQL 2008, tá? Então, se tem alguém querendo aí fazer, ou estiver estudando para fazer, tem da prova 70448, da 70432, existe os 2 livros em português. Mas em 2012 eu não sei. Ô, Roberto, desculpa te interromper. Inclusive, Jonathan, vale até dizer o seguinte, apesar de ajudar bastante e facilitar, claro, o estudo, né, ter o material em português, mas caso venha aí a ser lançado e você faça seus estudos aí pelo material em português, só toma cuidado aí com alguns termos que costumam ser traduzidos e às vezes fica um pouco meio confuso aí na hora de você estudar, ou mesmo de você ter uma interpretação aí daquilo que está sendo passado.
Né? Isso é uma coisa que já acontecia com 2008. Né? Quem pegou o material em português aí sentiu às vezes um pouco dessa dificuldade, ou mesmo quando foi fazer uma prova em português. Então é só tomar cuidado com isso, ficar um pouco atento a alguns termos que, em tese, não precisariam ser traduzidos, mas acabam sendo, e aí pode gerar um pouco de confusão. Mas de resto é tranquilo, manda ver no estudo. E isso é uma dica legal, o Erickson, não só para o Training Kit, mas também para o curso oficial, tá? Para o SQL 2008, que existiam os cursos em português também, às vezes os alunos sentiam um pouco de dificuldade por conta desses termos traduzidos aí. Os tradutores lá, enfim, traduzem todos os termos, até Story Procedure, eles chamam de procedimento armazenado e tal. Então, mesmo o pessoal que ia para a aula, às vezes se tornava uma certa dificuldade. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: olha, se você conhece o SQL Server em inglês, se você usa lá na empresa todo dia o SQL Server em inglês, sabe como é que funciona em inglês, está acostumado a ler o Books Online em inglês lá, tudo certinho, faz a prova em inglês, não precisa fazer a prova em português, né? Por conta de que mesmo até as interfaces, aí, a interface do SQL 2008 em português para a interface do SQL 2008 em inglês, apesar de elas serem iguais, mas em alguns pontos elas ficam, um item fica acima do outro, abaixo do outro, enfim, troca um pouco a ordem lá, e isso às vezes dá uma certa confusão, aí causa uma certa confusão na gente. Então eu costumo dizer isso, né? Está acostumado a usar inglês, então faz a prova em inglês. Está acostumado a usar em português, sabe que vai traduzir os termos lá, então faz em português, que é uma boa, né? Exatamente, com certeza. Legal. Pessoal, depois eu coloco de novo aí o link dos livros. Vocês vão ver muita coisa, tá, pessoal? Vocês vão ver livros de SQL Server 2008, de SQL 2012, desenvolvimento para Windows Phone, desenvolvimento utilizando Visual Studio 2010. Então, não é só livro de SQL Server, não. A Microsoft está investindo aí em treinamento gratuito e ela está liberando esses livros para a gente, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade para usarem esse link aí. Depois eu passo ele de novo, tá? Show de bola. Bom, pessoal, legal. Falamos, então, das provas que a gente tem, falamos um pouco dos treinamentos que a gente tem, falamos dos livros que a gente tem à nossa disposição. Então, vamos falar um pouco sobre a prova, né? Como é que é a prova? Apesar da gente estar debaixo de um NDA, e todo mundo que faz prova Microsoft está debaixo de um NDA, aqueles textos lá que vocês clicam, eu aceito, lá na hora da prova, um deles diz que a gente não pode pôr questões da prova, expor questões da prova, falar sobre questões da prova. Então, mas a gente tem aí alguns exemplos de como que a prova funciona, para que a gente possa trazer isso para vocês também, verem um pouco como é que isso funciona, sem precisar falar sobre questões reais da prova com vocês, tá, pessoal? Bom, ontem o pessoal comentou um pouco que as provas continuam tendo as questões de múltipla escolha, como é normal, Microsoft mantém essas questões, mas ela está buscando meios de fazer com que aqueles que estiverem fazendo as provas não utilizem brain dumps, não utilizem meios não tão justos de conseguirem a sua certificação. Então, por conta disso, a Microsoft criou uma série de outros tipos de questões, tá, pessoal? Vocês vão ver, para quem for fazer a prova, vai ver que mudou bastante, vocês vão ver mudança na prova quando estiver fazendo. Para aqueles que já fizeram outras provas de outras versões, vão ver bastantes modificações. Então, a Microsoft criou aí vários tipos de questões que são cobradas na prova. Por exemplo, um dos tipos de questões é essa aqui de Active Screen. Esse tipo de questão, eles abrem uma área na prova, por exemplo, eles abrem uma área na prova, como essa que vocês estão vendo aqui, onde cada pessoa vai ter vai ter que ler a questão, vai ter que entender a questão, e aí tem que escolher
por exemplo, num combo box como esse ou como esse aqui, ou mesmo num checkbox, vai ter que escolher aí quais são os cliques que ele tem que fazer, quais são as opções que ele tem que escolher na resposta. Uma das perguntas que às vezes surgem nesse caso aí é: e se eu escolher uma questão, escolher uma das opções e essa opção estiver errada, eu desmarcar ela, eu perco ponto? Não, tá, pessoal? A Microsoft ela não cobra pelo erro que você fez enquanto você está fazendo a tua questão. Ela cobra que a resposta esteja certa no momento que você submeter a prova. Então, digamos que você leu aqui, leu a questão, entendeu que precisava marcar esse checkbox aqui, foi lá, marcou, aí foi lá, opa, mas não é, eu esqueci, não é esse cara aqui. Você pode muito bem desmarcar, que isso não vai estar contando para a tua prova, tá? Uma outra coisa, Roberto, que eu achei bem interessante a respeito dessa alteração da prova, fora toda a questão da preocupação com profissionais aí, né, que tiram a prova através de brain dump, mas esse primeiro tipo de questão, ele já deixa bem claro que não é você só ler algum material ou você comprar o TK, por exemplo, e você ler o TK sem mexer com a ferramenta, sem trabalhar com SQL Server, e aí você já vai fazer a prova, você passa e você fala com o profissional certificado. Então esse tipo de questão já deixa claro o ponto que a gente colocou uns slides atrás aí da experiência. O quanto a experiência com a ferramenta ela pode te ajudar, né, te auxiliar, te dar embasamento para você conseguir fazer a prova com mais consistência, com mais propriedade. Isso é verdade. A Microsoft tem cobrado muito essa intimidade aí com a ferramenta, né? Não adianta nada dizer que sabe, vai lá, responde as questões com brain dump e passou, né? Não, tem que ter intimidade com a ferramenta. Isso é um ponto bem lembrado, Edson. Legal. O outro tipo de questão que nós temos, pessoal, é um build list, tá? O build list, talvez alguns de vocês já conheçam, esse já é um tipo de questão que existia no passado, que é onde eu leio aí o enunciado da questão e aí eu escolho as opções e vou trazendo essas opções aí para a minha área de resposta. Lembrando que, imagine o seguinte, imagine que eu entendi aqui pelo enunciado da questão, eu entendi que são esses quatro itens aí que eu tenho que trazer para a minha área de resposta. Então eu vou lá, arrasto eles, trago para a área de resposta e coloco eles na sequência exata que ele tem que estar respondido, tá, pessoal? Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá uma questão sobre restore de um banco de dados. A gente sabe que restore, eu restauro primeiro um backup full, depois um backup diferencial, depois os meus transactions log. Então, não adianta nada eu dizer que para responder aquela questão eu preciso voltar ao backup full, o transaction log e o diferencial se eu não tiver colocado na ordem certa, que é backup full, o último backup diferencial e todos os transactions log lá. Eu preciso pôr isso exatamente na ordem que deve ser executado isso lá no meu SQL Server, tá? Então, isso cobra também um conhecimento do conceito, tá, pessoal? Não adianta nada eu saber que eu preciso restaurar um backup full e um backup diferencial e transaction log, mas eu não conhecer o conceito. Então, esse tipo de questão nos cobra o conceito mais do que o comando, tá? Roberto. Oi. Só interrompendo, o Wallace fez uma pergunta bem interessante, que é o quê? Se eu errar apenas a ordem dos itens da questão, ela é anulada toda ou ele considera partes corretas? Só para responder, então, ele anula toda a pergunta, tá? Não existe meio certo e não existe meio errado, né? Então, não adianta eu colocar primeiro... É como se você fosse restaurar o banco de dados, como o Roberto está dizendo. Não adianta eu querer restaurar um backup de log primeiro, sem ter restaurado meu backup full. Isso não vai funcionar. Então, isso também se aplica para a prova, tá? Então, não existe meio termo. Fora da ordem, questão errada. Não adianta achar as opções certas, mas está fora da ordem, questão errada. Show de bola. Legal. O outro tipo de questão é estudos de caso, pessoal. Isso também já existia no SQL Server 2008.
e a Microsoft mantém aí os estudos de caso, que eu acho que é um tipo de questão muito legal, é onde a Microsoft ela dá um cenário, exatamente um cenário de vida real aí, mostrando como é que é o ambiente do meu cliente, o que acontece, se a minha empresa é uma empresa com milhares de funcionários, enfim, me dá todo o ambiente, me diz o que existe de infraestrutura, se eu tenho lá SQL 2008, se eu tenho Windows Server 2003, Windows Server 2008, me mostra requisitos do negócio, né? Aqui ele começa a me mostrar um pouco sobre o que ele quer, o que ele quer que eu faça na minha questão, né? O que ele quer que eu responda na minha questão. Requisitos técnicos, essa parte importante da questão, ela me diz o seguinte, olha, obrigatoriamente você tem que cumprir tal coisa, você tem que garantir que o backup eu vou ter o mínimo de perda, o aceitável é 5 minutos de backup serem perdidos na minha base. Então, isso é requisito técnico. Eu tenho que levar em consideração isso na hora que eu estiver respondendo, tá, pessoal? Mostra aí diagramas de bases de dados, diagrama de rede, enfim, mostra uma série de coisas nesse tipo de questão, tá, pessoal? Depois que a gente leu todo o meu cenário aí, eu entendi o que a Microsoft falou no meu cenário, aí então eu tenho a opção de clicar lá no botão de questões aqui, esse que vocês estão vendo, onde vão se abrir aí N questões, variam de prova para prova e de cenário para cenário, mas abrem N questões para mim responder baseado neste cenário, tá, pessoal? Por exemplo, aqui está me falando que o exame, só para mostrar esse exemplo aqui que vocês estão vendo na tela, esse cenário, ele me mostra o seguinte, ele me diz o seguinte, olha, eu tenho 2 estudos de caso nesse cenário e o primeiro deles, né, esse que a gente está tratando aqui, ele possui 9 questões. Então, eu já sei que dentro desse primeiro estudo de caso eu vou ter 9 questões, tá, pessoal? Uma das coisas importantes que a Microsoft costuma falar, o tempo de cada cenário, ele não influencia no final das questões, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu tenho meia hora para responder esse estudo de caso, eu tenho meia hora para responder esse estudo de caso. Se eu responder ele em 5 minutos, os outros 25 eu não vou ganhar para responder as outras questões, tá, pessoal? Então, tomem um pouco de cuidado com isso. Mas Roberto, também... Oi? Desculpa, Roberto, interromper. Só uma dica até a respeito dessa questão do tempo que você falou. De repente, assim, para quem vai iniciar agora com certificações e vai começar agora no 2012 e se depara com um tipo de questão dessa, não se assuste com o tamanho dela, tá? Uma dica que eu utilizei para fazer as provas aí quando a gente fez as betas, inclusive dica do Lute, quando ele postou no blog dele, é o seguinte: dá uma olhada, uma visualizada em qual que é o contexto, né, do estudo de caso, né, se situa no contexto e se atente aí a pontos-chave dele. E aí, nas questões, as questões, pelo menos na minha situação, né, na prova que eu peguei, acabaram sendo bem pontuais do estudo de caso. Então, você consegue depois, pelas questões, você voltar à descrição do estudo de caso e analisar pontualmente o que a questão está perguntando, e aí você consegue responder ela. Para, de repente, você não ficar tão preocupado em querer, de repente, decorar todo o estudo de caso, saber todos os detalhes, e depois ir para as questões e responder todas as questões de uma vez. Então, essa foi uma dica que eu achei bem bacana e me ajudou bastante na prova. Exatamente, você tem razão. Isso é uma das coisas que logo quando eu fiz a minha primeira prova, assim, que foi lá na SQL 2008, alguns anos atrás, eu me preocupei em ler todo o cenário, aí naquela folha eu anotei os backups, anotei um monte de coisas sobre o cenário, aí depois eu não tinha nenhuma questão falando sobre backup, por exemplo. Aí eu perdi, me preocupei em lembrar dessas coisas quando não era tão necessário. Então, assim, essa dica do Lute é muito legal, da gente dar uma olhada, assim, rapidamente sobre o cenário, e aí já dar uma olhada nas questões, que pelo que você olhou das questões,
já dá para focar aí nos pontos mais importantes. Mas lembrando, o que a gente precisa nesse caso aqui é lembrar onde estão essas coisas, né? Poxa, está falando lá sobre qual o tipo de backup que eu quero, então já vai lá no requisito técnico, que é por lá que deve estar mais ou menos aquele com certeza. E você ganha esse tempo, né, para se tornar mais rápido. Isso Uma aí. outra dica que eu costumo usar também para estudo de caso é que, assim, normalmente o estudo de caso é um estudo de caso e o outro logo na sequência, né? Se a gente focar muito e tentar lembrar tudo do estudo de caso, no outro estudo de caso você acaba confundindo e dizendo, poxa, mas esse backup era aquele no domingo ou aquele que acontecia toda noite e tal. Então, assim, a gente não pode, tem que dar um tempinho entre os dois aí, ficar 1 ou 2 minutos sem tentar não lembrar de cenário nenhum para passar para o próximo e não confundir os cenários aí, que é ruim isso também. Isso aí. Vamos em frente. Beleza. Pessoal, um outro tipo de questão é essa aqui, ó, create a tree. Esse cara aqui, eu também tenho que arrastar respostas, tá? Mas a diferença é que aqui eu tenho que arrastar, por exemplo, para aquela área onde eu acho que a resposta é a certa. Então, digamos que essa opção aqui, eu sei que ela está falando sobre performance, eu arrasto ela para a área de performance e ele vai ficar lá como a resposta certa para esse cara. Aqui também é importante, né? Se eu arrastar essa opção para uma outra área, óbvio, também vai ser considerada a resposta errada, tá? Pessoal, drag and drop também já existia no passado, aí a Microsoft manteve. É um tipo de questão onde eu leio a questão, entendo a minha resposta e arrasto aí, por exemplo, a cada uma desses caras para uma área de resposta e aí submeto a minha questão, tá? Também não tem segredo, basta que a gente siga aí o que está me pedindo a questão. Agora vem algumas novidades, pessoal. Por exemplo, tipo de questão hot area. Tá? Esse cara, ele é muito legal, porque ele, notem aqui, ele está abrindo uma janela como se fosse do Windows, tá? Então, por exemplo, essa prova, ela está falando de Windows e está dizendo, olha, você tem que dar direito para que determinadas pessoas acessem algum diretório. Então, ele me abre a janela do Windows lá e eu vou lá e escolho. Eu digo para ele, ó, a resposta é essa pasta aqui, enfim, eu vou lá e eu tenho que clicar e mostrar qual é a resposta certa, tá, pessoal? Novamente, um tipo de questão que me mostra a minha intimidade com a ferramenta, tá, pessoal? Ô Roberto. Esse é um tipo de questão nova. Oi? Só contextualizando para dentro do SQL Server, imagine como se a gente tivesse então uma tela de backup e ele mostra a janela do Management Studio lá de backup para você, você tem que dizer onde é que tem que clicar certinho. Ele abre uma janelinha igualzinha e você sai clicando em cima das opções. Então, só trazendo para dentro do mundo do SQL Server, seria exatamente isso. Tenho que fazer um restore e tenho que deixar o banco não operacional para receber mais restores, né? Mais bancos de dados que eu estou querendo restaurar. Qual é a opção? Então, tu sai selecionando dentro do Management Studio. Exatamente. Isso é muito legal. São questões novas aí que mostra a intimidade e o cara tem que ir lá e fazer a resposta certa com a tela da ferramenta. Não tem segredo nenhum. Se o cara está acostumado, ele vai fazer numa boa. As questões de múltipla escolha com código de cores, tá, pessoal? Essa aqui é a prova, aí a questão tradicional, aí Microsoft, eu escolho uma das opções. Todo mundo já está acostumado com esse tipo de questão, tá? Um outro tipo de questão, pessoal, isso é novidade também e é importante aí. Existem agora algumas questões que são chamadas de Repeated Answer Choices, tá, pessoal? O que são essas questões? São questões onde o enunciado é que muda, mas as opções não mudam. Então, notem, eu tenho aqui, no caso dessa pergunta, eu tenho várias respostas, tá? Eu tenho 8 opções de respostas aqui, e eu tenho 3 questões, notem aqui, ó, 3 questões que vão ter essas mesmas respostas. O que vai mudar é o meu enunciado. Então, eventualmente, vocês vão ver lá essas questões
E essas questões, às vezes, uma resposta você olha e diz, poxa, não tem nada a ver essa resposta com essa pergunta, mas é porque pode ser que na próxima pergunta seja a resposta certa. Então, demonstra, mais uma vez, que a gente tem que conhecer a ferramenta, conhecer os comandos, conhecer o conceito, tá intimamente ligado ao SQL Server aí para poder responder as respostas certas. Tá? Legal. Um outro tipo de questão, pessoal, são as simulações. As simulações, elas são bem naquilo que o Fresse acabou de comentar, que é onde eu clico nessa opção aqui, ó, eu clico aqui lá no botão de simulação e ele abre a janela da ferramenta, tá? Então, só para mostrar para vocês, eu tenho um videozinho aqui rápido que mostra exatamente o que vai acontecer. Eu leio a minha questão, eu entendo o que ela quer dizer, vou lá e clico na opção, nesse botão Simulation aqui, clico no Simulation, ele vai me abrir uma tela do Windows com a janela da ferramenta. Então, por exemplo, esse cara aqui é um Maintenance Plan Wizard e a questão aqui está me dizendo o que eu tenho que fazer e a janela da ferramenta está ali. Então, eu tenho que ir lá clicar nas opções que a questão está me pedindo e submeter a minha resposta. Tá? Caso eu queira pedir um help e tal, tem uma janelinha que fica aberta lá do lado, onde eu posso clicar e ler a questão, resetar a minha pergunta, caso eu tenha escolhido opções erradas, enfim. Um outro tipo de questão, pessoal, que é bem legal, são as questões do tipo Short Answer, tá, pessoal? O que são as questões do tipo Short Answer? Eu vou mostrar um vídeo para vocês também, que detalha exatamente o que é isso. As questões do tipo Short Answer, ele me diz, o enunciado me diz o que eu quero que ele faça, e aí eu tenho uma área da minha prova que está em branco, onde eu vou lá e clico e escrevo o comando para fazer isso, tá? Então, notem, aí eu tô escolhendo um comando de select, que é exatamente o que o meu enunciado estava pedindo. Eu venho nessa área de resposta e eu escrevo o select que a minha questão está pedindo. E importante, eu tenho que escrever lá dizendo, olha, o select assim, é com order by desse jeito, é com group by, enfim, aquilo que o enunciado está me pedindo. Notem que eu tenho um botão aí que chama de keywords, tá, pessoal? Nesse keywords, ele me mostra uma lista com todos os comandos que eu posso utilizar naquele momento. Então, eu vou ter uma série de comandos à minha disposição para que eu possa lá clicar e usar esse comando se eu quiser. Mas notem, às vezes eu vou ter comandos que não servem para aquela resposta e eu também posso ter comandos que não existem no SQL Server. Só está lá no meio que é para me confundir ou para quem não conhece o SQL Server, usar aquele comando que não existe, ou então pode ser um comando antigo, tá? Eventualmente a Microsoft pode colocar um comando que era padrão lá no SQL 2000, por exemplo, mas não é descontinuado no SQL 2008. Então, ela pode colocar lá, se eu só estou acostumado com o SQL 2000, eu vou escolher aquele comando e a minha questão vai estar errada. Tá? Esse tipo de questão não tem como dizer que não sabe, né, Roberto? Ou sabe ou sabe. Esse daí não tem como chutar, né? Não tem como chutar o tempo de você. Joga você que acerta. Esse não tem como. Não tem como. E importante, sintaxe também tem que ser levado em consideração, tá, pessoal? Não adianta nada. Eu usei o select, mas estava meio... Eu errei lá, o order by estava antes do group by, será? Não, esquece. Se não tiver certo, a sintaxe também é considerada questão errada. Tá? Bom, best answer, pessoal. Esse também é um outro tipo de questão que a Microsoft já usa faz um tempo. O que significa o tipo de questão best answer? Significa que quase todas, ou talvez todas as opções, todas as questões, as respostas que estão aqui, tá, pessoal? Todas elas, ou quase todas elas, estão certas. A questão é que uma delas é melhor do que as outras. Ou é melhor porque eu gasto menos tempo, ou é melhor porque é mais barato. Eventualmente a Microsoft coloca lá
qual o SQL Server você recomenda para tal cliente? Então tem lá todos os SQL Servers, todos estão certos, mas qual é o melhor deles para aquele cenário do cliente? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de resposta, porque mais de uma resposta está certa, tá, pessoal? Roberto. Oi. E lembrando que esse tipo de pergunta a gente só via no SQL 2008 nas provas de MCITP. Nas provas de MCTS a gente nunca via esse tipo de pergunta. E esse tipo de pergunta agora nas provas de MCSA, pelo menos nas duas que eu fiz, é o que mais se vê. Tá? Exatamente. Então a gente já está vendo aí como as provas ficaram mais difíceis. Né? Você já ia para a prova de MCITP vendo assim, não, lá só vai ter desse tipo de pergunta. Todas estão certas, mas eu quero saber qual é a melhor e com menos esforço administrativo. Exatamente. Ou a mais barata, né? Acabou de ter esse tipo de pergunta dentro das provas de MCITP. Agora passou para as provas de MCSA. Exatamente. Então, o cara já tem que sentir que o negócio está bem mais difícil. Exatamente. Bom, pessoal, então aí tá os tipos de questões que vocês vão enfrentar na prova. É importante estar bem preparado para todas elas, pessoal, porque não adianta a gente dizer, olha, tal tipo não cai. Cai, não adianta. Todos esses tipos aí caíram em todas as provas que eu fiz de SQL 2012, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre o que nós precisamos estudar, pessoal. Esses são os pontos importantes aí. Da prova 7461, pessoal, prova de querying é a prova que a gente faz queries no SQL Server. Então, não tem segredo. Para quem está acostumado, eu estou falando de select, insert, update e delete. E todas as suas variações aí, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou ter uma parte da prova lá, 24% dela falando sobre criação de objetos. Então, lá vai ter create table, drop table, alter column, as opções de segurança, opções de with schema binding, para quando eu estiver criando views, conceitos de constraints, pessoal. A Microsoft pergunta muito o que é constraint de default, constraint de unique, primary key, foreign key. Uso das tabelas virtuais inserted e deleted, tá? Muita gente não usa essas tabelas aí. É importante a gente se ligar e dar uma lida sobre esses assuntos aí também. Microsoft também cobra sobre triggers alinhadas, triggers que alteram múltiplas linhas, tá, pessoal? Então, isso são coisas importantes que a gente precisa dar uma revisada aí quem vai fazer essa prova. Uso na parte de trabalhando com dados, o uso das funções de ranqueamento, tá, pessoal? Isso é super importante, isso é novidade no SQL Server 2008, né? Começou lá no SQL 2008. É importante a gente dar uma lida, se a gente nunca viu essas funcionalidades, dar uma lida porque vai cobrar na prova também. Uso de joins, a Microsoft bate bastante sobre joins. Uso de XML, pessoal, como que eu consulto um campo do tipo XML, como que eu trago isso para a memória, como que eu trabalho isso para retirar essas informações de um campo tipo XML. Parte de modificação de dados, 24% da prova é modificando dados. Então tem lá insert, update, delete, comando merge, o union all, as funções definidas pelo usuário, funções do SQL Server. Então, importante esses caras aí. Como que eu crio, como que eu altero Store Procedures, como que eu crio e altero views, triggers e funções, tá? Por último, 25% dessa prova fala sobre otimização e solução de problemas. Então tem lá bastante sobre DMVs, pessoal. Leiam sobre DMVs, entendam o que são as DMVs também. Aí, para quem estava acostumado com a SQL 2000, só com as tabelas de sistema, agora a gente tem as DMVs que são muito importantes. Transações, entender o que é a transação implícita, a transação explícita. Lembrem, a Microsoft ela não cobra só comando, ela cobra conceito também. Então ela vai querer saber se você sabe o que é uma transação implícita, uma transação explícita. E por outro lado, ela também vai querer que você saiba commit, o rollback, o begin tran lá. Então essas coisas aí é importante a gente dar uma olhada. Questões de role-based e set-based, pessoal. Microsoft está falando aí sobre cursores, como que eu uso cursores. Até no SQL 2008, por exemplo, eu nunca tinha visto questões sobre cursores. Já no SQL 2012, a Microsoft está batendo, é possível que ela faça alguma pergunta sobre isso também. O uso do try-catch
para tratamento de erros, pessoal. Para quem está iniciando na SQL aí 2008, 2005 para frente, dê uma olhada nesses caras, porque não se usa mais os conceitos antigos da SQL 2000, tá? Roberto. Oi. Só complementando aí na questão da prova de querying, de maneira geral aí, fiquem atentos aí, principalmente as novas funcionalidades que vieram aí no SQL Server 2012. Por exemplo, esse ponto que você falou agora de tratamento de erro, está entrando agora no 2012 a questão do throw, né, de você gerar uma exceção. Então, até o 2008, entrou no 2005, 2008 a gente tinha o try catch, certo? Para fazer o tratamento de erro, jogamos aí para trás aí o arroba erro e tudo mais, né? Mas agora está entrando o throw. E eu vi questões aí falando de novas funcionalidades, tá? Por exemplo, a questão de você fazer aí uma seleção de registros específicos com offset. Eu quero pegar do registro 20 ao 40. Como é que eu faço? E aí fazendo perguntas em cima disso. Então, na parte de querying, além de todos esses pontos aí que o Roberto listou e destacou aí para vocês, fiquem de olho também nas novas funcionalidades de Transaction SQL, que com certeza vão ter perguntas e mais de uma pergunta a respeito desses pontos, tá? Windows Isso é Functions verdade, também. Ellison. Não adianta a gente tentar dizer, não, mas tal novidade, será que vai cair? Não tem esse será, vai cair. A Microsoft quer saber se você está antenado nessas novidades aí. Então, tem que estar preocupado em ler sobre isso, entender sobre isso. Exatamente. Oferecem a falar de Windows Function também, né? Windows Function, com certeza também tem questões que vão cair. Muitas funções novas no 2012, já estava bem legal no 2008, mas em 2012 entraram funções novas e com certeza vai cair. Que nem você falou, Roberto, é certo que vai cair, não fique na dúvida. Estude, porque vai ter alguma pergunta. Você sabe que uma das coisas que eu costumo sempre, a primeira coisa que eu vou ler na internet, vou procurar na Microsoft, quando a Microsoft começa a falar de uma versão nova da SQL Server, é um link chamado What's New in SQL 2008, SQL 2008. Exatamente. Esse é o primeiro cara que eu vou ler, porque lá vai me trazer todas as novidades, comandos novos, tudo vai estar nesse What's New. Então, que é uma boa tem dica. no Books Online, né? Oi? Que inclusive tem no Books Online. Exatamente, inclusive no Books Online. Depois eu vou pôr aqui, eu vou pôr lá no último slide, depois eu coloco também o link para o What's New do SQL Server 2012 também, pessoal. Maravilha. Vamos lá. Legal. Vamos lá, que senão a gente vai levar 2 horas de nosso podcast e a gente só tem uma, né, Frecia? Mas vamos lá. Então, esses são os pontos cobertos dentro da prova 7062, que é a parte da prova de administração, tá? Eu resolvi dar uma mudada aí e coloquei nos próximos slides aqui o que pegou mais na prova. Por favor, não levem como sendo a verdade. Por quê? A prova beta da prova oficial pode sofrer alterações e, com certeza, eles não vão fazer simplesmente as mesmas perguntas toda a vida. Pensem lá que eles vão ter 200 perguntas e daí toda a vida vai ser um pouco diferente. Mas, assim, as dicas que eu posso dar para vocês, fiz um post sobre isso também, quando eu fiz a prova. As maiores dicas que eu posso dar para vocês são essas que eu estou colocando no slide aí. Então, X-Events, uma coisa que não era cobrado nas provas do SQL 2008. No SQL Server 2012 é cobrado. Você precisa saber muito, precisa conhecer profundamente X-Events? Não. Basta você conhecer qual é o benefício dela, como você pode configurar. A gente não está falando de interface gráfica, tá? Na prova eles não falam de interface gráfica, eles querem saber se você sabe como criar na mão, né? Via script mesmo. Material de ajuda. O que eu coloquei aí para vocês? Links, tá? O link daí do blog do Jonathan Querraias, que é o cara que eu conheço aí, um dos que mais entende de Extend Events, né? Pessoal, tá me ouvindo aí? Fala, beleza? Show de bola. O que cai também? A questão de auditoria. Caía muito pouco no SQL Server 2008.
Está caindo bastante no SQL Server 2012. Está caindo muito script, tá? Então até botei ali em letra maiúscula com 3 pontos de exclamação, que eu quero que vocês se lembrem bastante disso. Está caindo script à beça na prova, tá? Estudem script, estudem via interface gráfica, pode estudar via interface gráfica, mas estuda via script também. Aprenda como se configura, quais são os passos, né? Como que eu diferencio uma auditoria a nível de servidor e uma auditoria de nível de banco de dados. Então são esses os pontos que eles cobram. Server roles e database roles. Entendam o que cada uma faz, né? Aí dentro de server roles eles também cobram custom server roles, que é uma nova funcionalidade dentro do SQL 2012. Então essa parte estão cobrando. Criptografia, segurança, é uma coisa que está sendo cobrado muito forte na prova. Foi um dos pontos que eu mais pude notar. Como vocês podem ver por aí, ó. SSL era uma coisa que eu nunca tinha visto em prova, eles estão começando a cobrar. A própria configuração da criptografia de chave simétrica, de chave assimétrica, tipo de algoritmo. Enfim, dê uma estudada, não precisa ser nada muito a fundo, mas estudem e entendam como façam a criação. E mais uma dica aqui que eu já falei lá em cima, script, tá? Tudo cobrado via script, isso aí. Replicação, né? A gente não tem nenhuma novidade, já vem lá de outras versões do SQL Server, mas aqui eles só estão perguntando melhores cenários, como a gente faz a configuração. Tranquilo. Entramos dentro da parte de TDE e Transparent Data Encryption. Script novamente. Então vejam como está sendo cobrado script nas provas agora. Eles vão perguntar para você como configura, vão perguntar para você como que faz um backup restore, quais são os passos necessários, o que eu preciso fazer para restaurar um banco de dados do TDE, enfim, tudo isso ele vai ser cobrado. Database e-mail, segurança e permissionamento, isso que vocês devem se concentrar. Não vai perguntar nada além disso, pelo menos o que foi cobrado lá na prova para mim foi isso, nada além fora desse escopo. Container de database, né? Até coloquei o link do meu blog aí. Tudo que vocês precisam saber para a prova, vocês vão encontrar lá. Claro, além de vocês consultar no próprio Books Online lá. Mas como configurar uma base, como configurar uma base que já era, que era uma base normal, a se tornar uma container database, como migrar os usuários para container, enfim. Vários aspectos aí dessa nova função. File table a mesma coisa. Configuração passo a passo. Como configurar uma base de dados. Como fazer que uma base que já existia possa utilizar esse recurso de file table. Né? A Always On não preciso nem falar que cai bastante a Always On na prova. Tá? O que tem de material para você estudar? Tem a série do MVA aí do Newton Pinheiro, né? Que está completa, tá? Essa série de vídeo dele lá para o MVA está muito boa, ajuda bastante. E além dessa série de vídeos, eu recomendo para vocês também a questão, aquele livro que saiu do SQL Server 2012, que é What's New in SQL Server 2012 lá. Então, leiam esse livro, que a parte que eles cobram de Always On nesse livro, vocês vão conseguir fazer a prova tranquilamente nesse requisito. Database Mirroring, cenários, então, configuração, como que eu posso fazer uma migração utilizando o Database Mirroring. E o último ponto da prova, sobre migração. Eles perguntam sobre migração na prova. Aí eu dou a dica do mesmo livro. O livro sobre What's New in SQL Server 2012 pode ajudar vocês demais nessa parte de migração, tá? Eu li todo esse livro para fazer essa prova, então posso garantir para vocês que ele ajuda muito mesmo para fazer a prova aí de administração. Inclusive, Fess, só uma colocação breve aí a respeito dessa prova. Comercialmente, o que a gente vê aí falando de novidades de administração e principalmente de alta disponibilidade, a gente se vê como o carro-chefe é a Always On. Então, a Always On é o que vem puxando novidade. Mas ficou bem claro aí com todos esses pontos que você destacou, que a Always On é só uma pequena parte daquilo que vai ser cobrado nessa prova. No meu ponto de vista, Erickson, o que mais pegou na prova que eu tive, assim, quando eu olhei para a prova de primeira vista, o que mais pegou foi a parte de segurança. Eu nunca vi a Microsoft se preocupando tanto com segurança como ela está se preocupando agora na prova de 2012.
Tá? Na prova de 2008 caía sobre TDE? Caía, mais uma questão. Tá? Chutando assim. Hoje, na prova de 2012, olha, se não cai 7 a 10 perguntas é pouco, tá? Cai muita prova de segurança. Então, pessoal, o SQL Server está totalmente focado, o pessoal da SQL está totalmente focado em fazer perguntas desse nível. Em segurança dentro do banco de dados. Podem ver que o Always On é o carro-chefe, como o Erickson disse, mas ele, de longe, não tem tantas perguntas como tem a parte de segurança. Antigamente tinha muita questão sobre backup, né? No 2008 tinha muita questão sobre backup. Não, 2008, a Microsoft sabe que você já conhece backup, então ela já não vai mais te perguntar sobre isso. Né? Sim, correto. Pode dar sequência aí, pessoal. Tá. Legal, pessoal. Falando então um pouco sobre a prova 70463, implementando um Data Warehouse com SQL Server 2012, pessoal. A Microsoft vai cobrar também novidades, é isso que a gente está falando, a Microsoft sempre vai cobrar novidades, mas nunca esquecendo que a gente tem que conhecer a interface, tem que ter intimidade com a ferramenta e tem que conhecer comandos, tá, pessoal? Então, isso são os pontos chaves aí. Bom, na prova 70463, cobra sobre desenhar e implementar um Data Warehouse, então vai falar bastante sobre o que são tabelas fato, como eu faço o desenho de dimensões, hierarquias, chaves, surrogate, enfim, uma série de coisas a Microsoft vai falar. Extração e transformação de dados, pessoal. Microsoft vai cobrar sobre gerenciadores de conexão lá no Integration Services, data flow, tá? O fluxo de dados, ela vai perguntar o que tem nessa aba do Integration Services, como que eu configuro isso, como que eu configuro todas as ferramentas que estão lá dentro, execução de pacotes, como que eu faço isso, a parte de load, de carregamento de dados, ela vai perguntar sobre o control flow, utilização de variáveis, de parâmetros, script component, tá? Todos esses componentes que a gente tem à nossa disposição para utilizar. Uma coisa que é bastante cobrado na prova, pessoal, configuração e distribuição de soluções utilizando o Integration Services, pessoal. Microsoft vai cobrar a parte de instalação, como ela nunca cobrou lá nas provas de BI que existiam do 2008, ela não cobrava tanto isso. Agora não, ela está cobrando como que eu instalo, como que eu mantenho, como que eu implemento auditing, né, auditoria, log, tratamento de erros dentro dos meus pacotes de Integration Services, tá? Segurança, Microsoft, é isso que o Fressa falou. Microsoft está muito focado em segurança, pessoal. Não achem que é porque vocês estão implementando um pacote de Integration Services que vocês não precisam se preocupar com segurança. Não, tá? O mercado empresarial aí está preocupado com a segurança. As empresas têm áreas de segurança que cuidam muito cada dado que está trafegando pela sua rede. Então, a gente também tem que se preocupar na hora de fazer os nossos pacotes e a Microsoft cobra isso, porque é um dos objetivos da prova é cobrar mundo real, né, da gente. E por último, construindo soluções de data quality, tá, pessoal? 15% vai ser cobrado na prova. Novamente, o que o Erickson tinha falado. Novidades, a Microsoft vai cobrar muito. Então, esse é um dos pontos, é uma das novidades da SQL 2012, o Data Quality Services. E Master Data também são novidades da SQL 2012. Microsoft vai cobrar isso na prova também, tá, pessoal? Só um comentário, Roberto. Para quem de repente achar um pouco estranho ou, né, ficar um pouco avesso a essa questão de, nossa, mas uma prova de Data Warehouse na carreira de administração, né, de DBA, assim, a direção que a Microsoft tomou aí com o SQL Server 2012, primeiro a questão de unificar as carreiras de administração e desenvolvimento, né, que elas foram unificadas em uma carreira só agora, e essa questão de entrar uma prova aí de conceitos de BI, de coisas de BI, especificamente Data Warehouse, lembrem que Integration Services, especificamente, ele não é só para BI, certo? Tem muitas soluções e muitos problemas aí do dia a dia de um DBA que podem ser tratadas e automatizadas com Integration Services. Então,
isso também está incluso aí no dia a dia de um DBA, de um administrador, e também é bem válido aí para a nossa carreira, tá? Isso é uma verdade, tá? A Microsoft, ela entendeu que o mercado não quer só um DBA e não quer só um DBD, né? Ela quer um profissional completo, um profissional que sabe administrar, sabe desenvolver bancos de dados e sabe utilizar as ferramentas adicionais aí, que é o Integration Services e outras ferramentas aí que a Microsoft distribui junto com o seu pacote SQL Server. Exatamente. Legal. Pessoal, falando um pouco sobre dicas aí que a gente tem que tomar cuidado. A gente já tentou falar isso durante o webcast, mas vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, leiam bem a questão, tá, pessoal? Às vezes a Microsoft coloca lá toda a questão, você está lendo ela, está entendendo que é uma resposta, aí na última frase ela muda completamente e a resposta é outra, tá, pessoal? Então leiam bem, entendam a questão, tá? Não leiam só por cima aí, porque pode ser que a gente escolha a resposta errada se não tiver lido toda a questão. Leiam todas as respostas possíveis, tá, pessoal? Não achem que eu li a primeira resposta, li a segunda, acho que é isso, já clico, mas lá para baixo tem outras respostas e são mais adequadas. Então, leiam todas as possíveis e escolham aquela resposta correta, né? A resposta que vocês acham que é correta. Tomem cuidado nas questões de resposta múltipla, aquelas que normalmente diz assim, choose two, choose three, ou choose all, tá? Então, tomem cuidado nessas questões para evitarem de escolherem menos do que duas respostas, menos do que 3 respostas. É claro, a Microsoft ela ainda nos ajuda um pouquinho, se tem lá a opção choose two, e eu escolhi uma resposta só, ela ainda diz, você tem certeza? Você só escolher uma. Mas em algumas questões ela não mostra mais isso. Aquelas que diz lá, choose all, por exemplo, ela não diz mais quantas são o mínimo de respostas ou o máximo de respostas, tá? Tomem cuidado com as questões em que todas ou quase todas as respostas são certas e uma delas é a melhor opção. Leiam todas as questões, avaliem com o enunciado da pergunta para escolher a resposta certa. Tomem cuidado com a ordem das respostas, é aquilo que nós falamos lá, não adianta nada eu arrastar as respostas corretas, mas pôr fora de ordem, tá? Também prestem atenção nas questões do tipo Repeated Answer Choices, tá? Aquelas que eu tenho 7, 8 respostas e o que muda é o enunciado, tá? Então tomem cuidado com essas questões aí, leiam bem para entender o que a pergunta tá pedindo. Roberto, um outro ponto que acho que caberia aqui também é a questão os tipos de questões best answer, né? Escolha aí a melhor resposta, cuidado com o contexto da pergunta, tá? A questão de ser melhor ou pior sempre depende de um ponto de vista. E esse ponto de vista, esse contexto, ele vai estar descrito no enunciado da questão. Então, cuidado aí antes de já sair respondendo, não talvez, ou nem sempre, não é a melhor resposta na sua experiência, é a melhor resposta no contexto que está sendo pedido. Então, atenção com esse ponto. Exatamente. Isso é uma das coisas super importantes, porque às vezes a gente acha que aquela é a melhor resposta, mas não é. O contexto está me dizendo que é uma outra resposta. Isso é um dos pontos onde o curso oficial ajuda bastante, porque ele me mostra o jeito certo de fazer. É aquilo que a gente estava falando. Me mostra o jeito certo, aí eu vou para a prova, eu sei qual é o jeito certo para fazer aquele tipo de funcionalidade, eu escolho a resposta correta. Legal. Uma outra dica, pessoal, que não está no slide, mas eu acho importante falar para vocês, é o seguinte. Façam primeiro as questões que vocês conhecem, tá? Às vezes vocês vão ter lá 30, 40, 50 questões e perdem tempo lá nas primeiras questões tentando adivinhar a resposta ou trazendo da memória lá aquilo que você já leu em algum momento para poder responder. Nisso vocês perdem 5, 10 minutos, é um tempo precioso que vocês não podem perder, tá, pessoal? Então, uma sugestão. Façam as primeiras questões que vocês sabem. Vocês podem marcar lá na prova, tem um checkbox que você marca para voltar na questão mais tarde. Então você marca, faz todas as que você sabe, depois vem fazendo aquelas que você
precisa pensar um pouco mais, tá? Perder tempo nas questões que são mais difíceis ou que eu não lembro, significa deixar de responder questões que vocês sabem a resposta imediatamente. Então, utilizem essa estratégia aí, eu acho bem legal, tá, pessoal? Terminando aqui, quase terminando, coisas importantes. Cheguem com tempo. A Microsoft recomenda que cheguem 30 minutos antes da prova, que é para ter tempo de assinar a documentação que vocês têm que assinar, de mostrar o documento de identificação. Então, cheguem com tempo na prova. Lembrem-se de trazer documento de identificação com foto, tá, pessoal? A Microsoft recomenda que levem 2 documentos, que para a gente fica bem fácil, né? Identidade, carteira de motorista. Levem aí esses 2 documentos, é importante. Sempre o Test Center vai indicar um lugar para vocês deixarem objetos que não podem ficar com você. É desnecessário quase até falar, né, pessoal? Celular, carteira, essas coisas assim, a gente não leva para a prova, a gente deixa isso guardado numa área que o Test Center indica, tá? Aquilo que eu falei para vocês, todos nós, quando fizemos uma prova Microsoft, estamos sob NDA. Então, a gente não pode falar sobre essas provas, a gente não pode falar questões que caíram na prova, porque isso pode ser considerado uma violação do NDA, tá, pessoal? Importante também, existe prova em português, tá, pessoal? Se vocês quiserem, a prova tá lá em português. Tem a opção em inglês, tem a opção em português e uma série de outras línguas. Aquilo que nós falamos mais cedo, cuidado com os termos técnicos que são traduzidos, porque eles ajudam a confundir a gente, tá, pessoal? Outra coisa que não está no slide, e sempre é bom a gente relembrar, toda prova Microsoft vale 1000 pontos. De 1000 pontos eu tenho que acertar no mínimo 700 pontos. Acertei 700 pontos, eu passei na prova, numa boa, e eu vou receber o meu score report lá mostrando que eu passei dos 700 pontos, tá, pessoal? Outra coisa super importante aí que eu costumo citar para os alunos, reprovar faz parte de fazer a prova, pessoal. Nem todo mundo sempre passa nas provas Microsoft, tá? Eu acho que se a gente for pegar exemplos de todos os instrutores, todos os grandes profissionais de SQL Server que já fizeram provas, no mínimo já reprovaram também, tá, pessoal? É comum isso acontecer. Eu já reprovei, eu fiz uma prova, estava acostumado com a SQL Server em inglês, fui lá, resolvi fazer a prova em português só para ver como é que era, acabei reprovando, tá? Então, normal reprovar, tá, pessoal? Não percam a sua vontade, o seu incentivo de fazer a certificação em SQL Server 2012, tá, pessoal? Tenho certeza que isso vai trazer muitas alegrias, muito realização profissional, e essa realização profissional, tenho certeza que se traduz também em salários melhores, tá? Frécia e Erickson, mais alguma coisa? Não, por mim tá tranquilo. Só quero deixar mais um recadinho aí, eu não sei se eu posso passar o slide já. Pode? Pode passar, Frécia. Então, pessoal, só para avisar para vocês que amanhã a gente ainda tem mais um webcast, então a gente tem um webcast aí também com o Lute, né, com o Luciano Moreira e com o Roberto de novo, e amanhã então eles vão falar das provas de MCSE, tanto da prova de Data Platform como da prova de Business Intelligence. Então, no mesmo horário aí, às 21 horas, eles vão estar conversando com a gente um pouquinho sobre esses assuntos. Aí está um link de inscrição, quem quiser também saber a grade de sessões, tá tudo no meu blog, no blog do Erickson. O Roberto também disponibilizou lá no blog dele, tá? Fiquem à vontade aí para, se tiverem alguma dúvida, passar para a gente. Me mandem e-mail, deixei meu contato lá no primeiro slide, depois a gente volta. E é isso aí, pessoal. Enquanto você está falando aí, Fred, eu vou pular o slide tá okay. Para pôr os links dos livros aí, que o pessoal quer fazer Você vai querer... Roberto. Oi? Você vai querer botar a pesquisazinha ali? Isso, eu vou fazer a pesquisa também. Tá, beleza. Só para o pessoal poder fazer um print screen dos livros. Tá? Então está aqui o blog, o link dos livros. E está aqui também o link do What's New que a gente tinha falado, tá, pessoal?
Então, anotem aí, tirem um print screen da tela. Legal. Ô, Roberto, só aproveitando esses últimos minutinhos aqui pra gente encerrar, só retomando um ponto aí, que inclusive teve algumas questões aqui que a gente tratou no chat, e isso é comum, né, esse tipo de dúvida, a questão de qual prova fazer, eu faço uma do 2008, faço uma do 2012, qual que é mais avançada, qual não é. Uma experiência que eu tive na IBM junto com o Alex, que está aqui participando do evento aqui com a gente, que o Alex iniciou aí um grupo na IBM de estudos a respeito de certificações, e aí ele abriu espaço para eu falar um pouco de certificações do SQL 2012, e essas dúvidas surgiram também, e o que eu colocaria aí, completando tudo que a gente falou aí no início, é o seguinte, depende da estratégia sua aí de carreira profissional, mas você de repente tem que avaliar também como está a sua situação na empresa, porque hoje na IBM, por exemplo, certificações é um ponto de avaliação, que entra na avaliação particular de cada profissional. Então ele pode colocar na sua avaliação e falar, olha, eu quero tirar uma certificação, eu quero que isso conte ponto na minha avaliação. E aí ele tem que se atentar ao que ele vai trabalhar no seu cliente, ou 2008 ou 2012, e procurar traçar uma estratégia aí para saber qual que é o melhor caminho que ele tem que fazer. Legal, legal. Isso é um ponto forte, sim, Erickson. As empresas elas estão exigindo dos seus funcionários certificação. Isso é super importante mesmo. Com certeza. É isso aí. Legal. Bom, aí ficou então os dois links, ficou os nossos contatos aí, tem os nossos e-mails, os nossos blogs aí, para quem tiver mais questões, quiser nos perguntar mais coisas, fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente preparou também uma pesquisa rápida aí para vocês dizerem o que acharam desse webcast. Fiquem à vontade aí a darem uma nota de 1 a 5, sendo 1 a pior nota e 5 a melhor nota, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade para votarem. Esperamos que amanhã vocês nos acompanhem também, essa semana toda, conforme o Pressa falou. Essa semana toda nós temos webcasts sobre toda a carreira de SQL Server 2012, iniciando aí com esses dois webcasts de ontem e de hoje e terminando aí na sexta-feira com a carreira de MCSM, que é muito legal. Então, nos acompanhem essa semana toda, nós vamos ter prazer em poder transmitir essas dicas aí, a nossa experiência na hora de fazer a prova. E fique à vontade para procurar a gente também nos blogs ou via Twitter, né? Tem muito assunto para ser discutido. Isso é um tema que eu particularmente eu gosto bastante de conversar sobre isso, sobre carreira profissional, e as certificações estão envolvidas nisso, né? Então, fique à vontade aí para procurar a gente fora daqui do webcast também, né? Em outros meios de comunicação, para qualquer dúvida que vocês tenham, e como o Roberto falou, acompanhe aí o restante da semana, que tem muita informação aí pela frente. E só para falar também, o PPT eu vou disponibilizar no meu blog, daí acho que depois o Roberto e o Erickson também disponibilizam lá no blog dele. Legal, a gente disponibiliza sim, não tem problema não. Se não me engano, no site da Microsoft fica disponível o vídeo depois, não fica? Sim. Acho que depois de 1 hora o vídeo já está disponível para download, tá? Legal. No mesmo link que o pessoal se inscreveu, já vai ter lá a opçãozinha de exibir online. Aí vocês podem escolher se querem ver na hora ou se querem baixar para a máquina. Legal. Então, pessoal, a gente agradece a presença de todos. Esperamos vê-los amanhã e nos outros dias. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês.